essa lei do dar. Porque aquilo que você planta, você colhe. No universo nada é estático. No universo nada é estático. Seu corpo está em constante troca com o universo. E assim como o seu corpo, a sua mente, mesmo que você não saiba, ela também está em constante troca com o universo. A sua mente. E qualquer interrupção nessa troca significa o mesmo que cessar a circulação do ar. Ou pior ainda, cessar a circulação do sangue. O que acontece? Quando o sangue para de fluir, começa a coagulação, a estagnação. A mesma coisa acontece com você quando você, por causa de um pensamento de escassez, quando você, por causa disso ou por causa daquilo, quando você para de circular a abundância, porque você passa a acreditar na escassez, a sua vida estagna. Eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele. Obrigado para vocês que estão comprando selos. Botei os comentários aqui. Tá aparecendo. Obrigado. Obrigado. A Fabiana está comemorando porque isso representa o presente de Natal dela. Ela já sabe disso. Então, preste atenção. Por isso, você tem necessidade de dar. Sempre lembre do seu sangue. Se ele parar de circular, ele coagula. Se você parar de circular abundância, e circular abundância não é você pegar o dinheirinho que você tem e dar para as outras pessoas, mas muitas vezes também isso. Muitas vezes também isso. E não para uma pessoa, não você dar 100 reais e tirar uma foto e postar na internet, ó, eu tô dando 100 reais, universo. Faça isso de tal forma que aquilo que a mão esquerda faz, a direita não fique sabendo. Porque isso é decoração. O falso eu, ele dá uma coisa e depois ele corre lá na internet. Isso. Tá? Isso não é dessa forma. Tá? Então, preste atenção. O dinheiro, na verdade, é um símbolo da troca, daquilo que nós trocamos e que nós utilizamos em consequência dos serviços que nós prestamos. Prestamos para quem? Para o outro. Quem é o outro? O outro universo. Para que essa energia continue circulando, nós precisamos manter as coisas saindo de nós para que elas consigam voltar para nós. Se nós interrompermos essa circulação, se a única intenção é ganhar, porque eu preciso me satisfazer, eu preciso ter muita coisa para ser alguém, vamos tirar de todo mundo, vamos enganar, vamos iludir, vamos fazer isso, por quê? Porque isso é importante. Você até pode juntar dinheiro, mas dinheiro não é um sucesso. A mesma coisa se repete no relacionamento. Tem gente que nos relacionamentos só quer. Todo relacionamento depende de dar e de receber. Então entenda. O dar engloba o receber. E o receber engloba o dar. Está entendendo isso? Na realidade, como eu já falei, receber e dar é a mesma coisa. Então, você tem que entender isso, tá? Pense numa pequena semente, pense numa semente de carvalho, por exemplo. Dentro de uma sementinha de um ipê roxo, coisa assim, existe toda uma floresta, existe a promessa de uma floresta dentro de uma sementinha de ipê. Mas a semente, ela não pode ser guardada. Ela precisa doar a sua intrínseca capacidade de gerar para que ela possa se transformar numa floresta. As pessoas às vezes não entendem. Por isso que eu queria mesmo muito era dar esse curso gratuito inédito sobre Jesus, mas a gente não vai bater os 4.000. Mas o que acontece? As pessoas não entendem. Tem uma passagem da Bíblia, muitas pessoas não entendem. Talvez você já entendeu. Jesus diz o seguinte:
Se você tiver a fé do grão de mostarda, não é a fé do tamanho do grão de mostarda. Qual é a fé do grão de mostarda? A fé do grão de mostarda, o grão de mostarda, apesar de ser uma semente minúscula, dá uma árvore mais ou menos grande. Então, ela nunca se questiona, por ser pequena, da sua capacidade de ser tudo que ela veio para ser. Oh, olha como eu sou pequenininha, nunca vou ser essa árvore grande, eu sou um grãozinho só, como é que vou ser essa árvore grande? Mas aonde é que está o poder do grão de mostarda em se tornar essa árvore grande? O poder está dentro dela. O poder está dentro da própria... É a essência da semente, é o germe que existe lá dentro. Então, ter a fé do grão de mostarda significa você acreditar no seu poder divino do mesmo jeito que o grão de mostarda acredita no poder divino dele, sem se questionar. Lógico que são coisas diferentes, você tem essa capacidade de se questionar, mas a metáfora que Jesus usa, ela é genial como tudo que ele faz. Por quê? Porque ele agia da essência. Ele e Deus eram um, do jeito como você e Deus são um. Então é preciso entender isso, tá? Então o que acontece? Quanto mais você dá, mais você recebe. Por quê? Porque você mantém a abundância do universo circulando. Mas é preciso entender aquilo que eu falei antes. Cuida da intenção. Por quê? Porque se no ato de dar, você acha que você está perdendo, isso que você dá não é realmente dado. Por isso não acrescenta nada. Muitas vezes as pessoas vêm e me dizem, mas eu a vida inteira estou me doando e nunca veio nada em troca. Olha a intenção que existe por detrás. Preste atenção na intenção. Se você dá de má vontade, não há energia por detrás. Ou seja, mesmo a energia que há é negativa. Mais importante é a intenção. A intenção. A intenção que há por detrás do seu gesto. Entendeu? A intenção. Qual é a intenção? A intenção do dar deve ser sempre provocar a alegria daquele que está recebendo. O retorno, ele é diretamente proporcional ao volume doado quando é feito de forma incondicional e sincera. E isso você só consegue quando você realmente está estabelecido na essência. Mas tente fazer isso. Faça uma listinha de 5 coisas que te faltam, ou de 3, e comece a dar isso. Comece a fazer a coisa circular. Tá bom? Preste atenção. Tenha sempre em mente a seguinte coisa. Você quer alegria? Dê alegria aos outros. Você quer amor? Aprenda a dar com amor. Você procura atenção e reconhecimento? Aprenda a dar atenção e a reconhecer os outros de modo sincero, honesto. Quer bens materiais? Ajude os outros a ter mais. Ajude. Não, você pode fazer isso aumentando a confiança, convidando eles para participar de uma live, uma coisa assim. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que elas querem, o que eles querem, as outras pessoas. Então, preste atenção. Isso só vai funcionar se você entender que a nossa verdadeira natureza é feita de riqueza e abundância. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Coloque isso na sua agenda para a segunda meta de 2022. Primeiro, comece a dar. Esteja aberto.
Entenda que você está conectado com a fonte. A vertente, o rio, a nascente do rio, ela não economiza água. Ela jorra. O passarinho não economiza o canto. A rosa não economiza a flor. Ah, se eu florescer muito hoje, amanhã, quem sabe, não vou ter mais nada. É só nós que temos isso. Por quê? Porque nós vivemos identificados com a escassez. A mente é a escassez. A mente é uma condição. Quando ela está identificada, condicionada. Condicionamento vem de condição. A condição, ela sempre é limitada. Então, desencadeie o processo de circulação de energia positiva. Seja aquela pessoa que sempre está contribuindo, que sempre está participando, que sempre está ativa, positiva, que sempre está feliz e que não espera nada em troca por isso. Você não está trocando nada. O universo se encarrega. Isso é uma lei universal. Ninguém pode impedir o universo de retribuir aquilo que você dá. Então, saiba dar. Agora tem uma coisa engraçada, porque muitas pessoas não sabem dar e elas também não sabem receber. As pessoas não sabem receber. Eu já recebi quase $100 aqui, entendeu? Não pedi nada para ninguém. Tá aumentando teu presente, Fábio. Eu acho que dá para até comprar uma outra coisa. Mas o quê? Ah, tá escolhendo. Agora tem pessoas que não sabem receber, isso é pior ainda. Elas se sentem tão coitadas, tão pequenas, tão pobres. Eu às vezes me pergunto, como é que nós não conseguimos perceber essa cultura doentia? A gente se sente tão pequeno que a gente não fica feliz quando a gente recebe. A pessoa fica vermelha, enrubescida, envergonhada quando recebe um elogio. Tu já pensou o que uma pessoa dessas deve pensar? Qual a estrutura mental que ela está identificada para ficar tímida quando ela recebe um elogio? O quê? Fui eu? A pessoa começa a olhar em volta. Para quem que ela falou isso? Será que foi para mim? Isso não significa que o elogio vai te engrandecer. Mas, cara, que coisa boa um elogio. Alguém está reconhecendo o que você fez? Muito bom. E se reconhece porque fez bem. Mas o que significa receber agradecido? Não é você se levantar de manhã e já olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos. Será que vão me agradecer por ter feito o café da manhã? Será que vão reconhecer que eu que cuido tudo, que eu faço tudo, eu pago as contas? Não é isso. A bênção. Você já ficou num período de chuva, onde 10, 15 dias não tinha sol? Às vezes no Rio Grande do Sul isso dá, em Santa Catarina, Paraná, no Nordeste é mais difícil. Você fica 10 dias sem sol, você quase enlouquece. Aí finalmente vem o sol, ufa! Mas quando tem sol, a gente nunca agradece. A mesma coisa com a chuva. Às vezes a gente fazia novenas, rezava infinitas Ave Marias e Pai Nossos para chover. Mas quando chovia 3 dias seguidos, aí começava a reclamação. A gente não sabe receber as dádivas. A gente acha que, aquilo que eu falei antes, a gente quer controlar, acha que tudo tem que ser naquela medida. Então, por exemplo, cara, que coisa deliciosa você acordar e ter ouvidos para ouvir o canto de um pássaro. E que coisa graciosa é o canto de um pássaro. Que bom você sentir o calor do sol, que bom você sentir a chuva molhar teu cabelo, nem que ele fique que nem um bombril gigante, mas agradeça, é chuva, é bênção. Então saiba receber as coisas, às vezes tudo dá errado, mas você continua vivo, agradeça pela vida. Terceiro ponto, mantenha coisas boas circulando em sua vida. Dando
os bens mais preciosos. Quais são os bens mais preciosos? Amor, carinho, gentileza, atenção. Isso não custa nada, mas a maioria das pessoas não sabe dar isso e não sabe receber isso. Afeição, apreço, amor. Seja generoso, tenha compaixão. Agora, a coisa mais difícil e tão simples. Comece a desejar em silêncio felicidade, riqueza e muita alegria para todas as pessoas. Olhe para a pessoa, até mesmo aquelas que você às vezes não gostava, ou coisa assim, deseja, porque a grandeza está nisso. Deseja sucesso ao invés de ter inveja. Isso é poderoso, gente. Então, a segunda grande meta para 2022, aprenda a dar e a receber. Faça isso uma questão basilar, um fundamento da sua vida, tá? Ponto 3. Essa é boa. Entenda sempre, todos os dias, que você colhe aquilo que semeia. Mas isso é mais profundo que isso. Isso não é a mesma coisa do que dar e receber. Presta atenção, vou explicar isso, tá? O que é você colhe aquilo que você planta? Você lembra que ontem nós falamos sobre a incapacidade de fazer escolhas? As nossas escolhas geralmente são reações automáticas. Então, o que acontece? Esse terceiro ponto, na verdade, não é você colhe aquilo que semeia. Significa escolha de modo consciente o que você vai plantar. Ufa, isso é profundo, tá? Escolha de modo consciente o que você vai plantar. Não haja a partir do teu condicionamento, porque aí você é inconsciente. Você age de modo consciente. Então, o que significa? Você colhe aquilo que semeia. Uma vez que você sabe isso, você agora tem que se perguntar: como é que eu posso escolher o que eu quero colher? Escolhendo conscientemente o que você quer plantar. Então, o que é esse princípio? Esse princípio, ele trata do conjunto das nossas ações e suas consequências. O conjunto das tuas ações e das tuas consequências. É a velha causa e efeito. Só que o que acontece? A maioria dos efeitos, a gente acredita que não são causa de uma escolha nossa. Que a situação em que nós estamos não é causa da nossa escolha. Eu nunca iria escolher essa miséria. Eu nunca iria escolher esse inimigo no meu pé. Eu nunca iria escolher esse marido, essa esposa tóxica. Eu nunca iria escolher um filho drogado. Presta atenção. A maioria das escolhas que a gente faz, elas são inconscientes. Por isso elas parecem que não são escolhas, mas elas são escolhas. Vou dar um exemplo. Primeiro deixa eu falar outra coisa. Deixa eu explicar um pouco mais, depois eu vou dar um exemplo, tá? Eu quero que você entenda que toda ação, mesmo mental, ela gera, por isso que o pensamento já é forma. O pensamento já é manifesto. Por quê? Porque ele é uma força energética. Então toda ação, até mesmo o pensamento, porque as pessoas pensam que a ação é agir. Toda ação gera uma força energética que retorna para nós na mesma medida. Se a sua ação mental for de escassez, pode contar.
que retorna para você é escassez. Então, se você quer abundância, você precisa aprender a semear abundância. Se você quer felicidade, você precisa aprender a semear felicidade. E como é que você faz isso? Você precisa aprender a fazer escolhas conscientes. Eu e você, presta atenção, nós somos escolhedores infinitos. O que isso quer dizer? A toda hora, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas. Sempre, sempre. A todo minuto, nós estamos num campo de infinitas possibilidades. Eu e você, nós vivemos num campo de infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades, você pode fazer infinitas escolhas nesse momento, ou não. Você está limitado a fazer escolhas, infinitas escolhas? Não. Então, o que acontece? A todo momento, nós entramos num campo de infinitas possibilidades, onde nós temos acesso a infinitas escolhas. E a gente sempre faz a mesma escolha. Mas nós temos infinitas possibilidades e infinitas escolhas. E a maioria das escolhas são feitas de modo inconsciente. É isso que eu chamo de reação automática. O cérebro, a mente, ela vai fazendo escolhas automáticas. Então, o que acontece? Algumas escolhas, elas são conscientes, as outras, não. E a melhor maneira de entender e de utilizar ao máximo esse princípio da semeadura é estar conscientemente alerta das escolhas que nós fazemos todo momento. Esse é o terceiro ponto que eu quero que você coloque como meta para o ano de 2022. Fazer escolhas conscientes. Se tornar realmente um escolhedor consciente. Porque quer que você goste ou não, tudo que está acontecendo nesse momento na sua vida é resultado de escolhas feitas na sua vida. Só que, como eu falei antes, infelizmente muitas dessas escolhas são feitas de modo inconsciente. Você nem sabe que você está escolhendo essas coisas. Mas, por isso você acha que isso não são escolhas. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar até você e eu te ofender, eu te insultar, quer dizer, eu vou falar um monte de palavrão para você, é provável que você vá escolher se ofender. Se a sua sogra passar o Natal contigo e ficar enchendo o teu saco, é provável que você vai escolher ficar com ódio dela. Você vai odiar essa pessoa. Isso é uma escolha. Agora, se eu fosse te encher de cumprimentos, de elogios e tudo mais, você provavelmente ia se sentir lisonjeado, você ia se sentir grato. É uma escolha também. Você poderia lá, no caso da sua sogra, ou seu pai ou da sua mãe, você poderia escolher não ficar chateado? Claro que sim. Mas você nunca se deu conta disso. A ficha nunca caiu, eu escolho ficar pé da vida. Ontem, eu já falei, a Fabiana foi no salão, pintou as unhas e o nosso compromisso é o seguinte, ela tem que lavar a louça. Por quê? Porque eu cozinho. Tipo, de noite faço a janta e ela lava a louça. Aqui em casa funciona assim, a gente faz isso. E aí, como ela pintou as unhas, estou até pensando em começar a pintar minhas também, para não precisar lavar a louça. Como ela pintou as unhas, ela não lavou a louça ontem de noite. Eu acordei hoje de manhã e eu vi essa pia de louça suja. A Fabiana ainda ficou deitada na cama, eu acordei, vim fazer café. E a primeira coisa que eu vi é assim, a cafeteira tá suja. E já a mente queria começar a criar drama com isso. Aí eu disse,
Eu tive a escolha. Você tem escolhas. Está entendendo isso? Então é importante você agir. Mas para isso você tem que se libertar da mente. Porque quando nós nos identificamos com a mente, mesmo sendo um escolhedor infinito, o que governa a nossa vida é um feixe de reflexos condicionados. Você se torna um periquito. Você fala. Você poderia parar de falar, mas você não para. Por quê? Por que você não escolhe parar? Ah, eu não consigo, eu falo assim. Então, essas coisas, gente, a gente tem que observar e a gente tem que tomar a decisão. Eu posso escolher, tá? Não permitir que as circunstâncias, que a condição, que o contexto faça as escolhas por nós. Você pode escolher, tá? Você pode fazer. E como é que você faz isso? Comece a observar as suas escolhas no momento que elas ocorrem. Que nem no caso de lavar louça. O simples ato de observar já transfere o processo do terreno da inconsciência para o terreno da consciência. Quando você faz uma escolha, ou você precisa fazer uma escolha, faça 2 perguntas para você, 3 na verdade. 2. Quais serão as consequências dessa escolha? Se eu escolher me irritar, me chatear, quais são as consequências? Ah, mas eu não consigo. Não consegue? Quais as consequências da escolha que estou fazendo? Essa escolha vai trazer felicidade para mim e para outra pessoa ou não? É simples assim. Mas preste atenção, não deixe a mente responder. Espere que a essência revele a resposta para você. A essência vai sorrir, vai dizer, para com essa bobagem. A mente vai dizer, não, está fazendo esse propósito, tu não está vendo? Vai deixar passar? Ela sempre faz isso. E ela faz isso, quer dizer, somente a essência conhece a resposta certa. A mente, ela é dedutiva. Ela deduz, ela soma 1 mais 1 dá 2 e pum. A mente, ela deduz, ela compara, ela julga. A essência, ela revela. Ela revela. A mente se orienta por perdas e ganhos. Se eu deixar passar isso, amanhã depois ela está cagando na minha cabeça. Então eu vou ter que cortar isso. E isso não significa você ser submisso. Você até pode dizer para as pessoas, ó, isso que você está fazendo não é legal. Se quer continuar a fazer, pode fazer, mas isso não é legal. Eu estou falando de você escolher internamente. Não escolher, deixa ela fazer o que quiser, eu não estou nem aí, mas por dentro é como uma azia, a emoção está te carcomendo. Então o que você faz? Você aceita internamente, você até pode falar, você até pode dizer, por favor, você não é bem-vinda aqui, pode ir embora. Fala isso. Se você tem essa vontade. Mas não se contamine por dentro, escolha não ficar com raiva. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si como para as outras pessoas. E aí, se algo sair errado, às vezes sai, nós não somos perfeitos, aí você se pergunta, o que essa experiência pode me ensinar? O que essa desgraça está querendo me ensinar? Como posso tornar essa coisa que aparentemente parece tão inconveniente ser útil para mim e para os meus semelhantes? Então essa é a terceira coisa.
aprenda a escolher conscientemente pelo menos as coisas mais importantes da sua vida, do seu dia a dia. Não deixe a pessoa poluir o seu interior. Tá entendendo? Quarto ponto, trabalhe mais a sua fé e menos a sua resistência. São 5 pontos, eu estou no quarto, então segure aí, tá? Eu gosto muito dessa questão da fé, porque quando eu entendi o que é a fé, eu reduzi o meu esforço uns 80%. Sabe? Tenha fé. Tenha fé. Jesus não disse, por que vocês estão tão ansiosos? Para os apóstolos. Pode a ansiedade acrescentar um dia da sua vida sequer? Por que vocês estão tão ansiosos? E mais, ele diz o seguinte, cara, por que você se preocupa? Lógico que ele não falou assim. Ele diz, mas por que você se preocupa? Você não está vendo os passarinhos? Você não está vendo o trigo? E é impressionante como ele sempre usa a natureza como exemplo. O ramo cortado da videira, é pelos frutos que você conhece a árvore. E assim ele vai indo. Tudo ele usa a natureza como exemplo, porque a natureza é a essência. Então ele diz o seguinte, olha os passarinhos. Nem Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu com essa beleza. E se Deus faz isso com os passarinhos, qual é o problema de você? Você acha que ele não vai fazer isso contigo? Só que, qual o problema? O problema é aquilo que eu falei na aula 1. Nós transformamos Deus num conceito e agora nós esperamos que Deus nos abençoe e amaldiçoe o nosso vizinho. Por quê? Porque o nosso vizinho, nós não gostamos dele. Deus não age assim. Deus não é como chama aquela coisa de fast food lá no Brasil, Fábio? iFood. Deus não é iFood que você encomenda as coisas e elas vêm. Você tem que viver em conexão com Ele, você tem que sentir isso. Isso está no Evangelho escancaradamente, várias vezes, entendeu? Então o que é? Trabalhe mais a sua fé. Coloque isso na sua agenda, ao invés de querer comprar uma geladeira nova, uma TV 90 polegadas, coloque lá, eu preciso trabalhar a minha fé. A fé não em, mas a fé a partir dessa conexão. A fé em não vai resolver o teu problema, mas você ter a fé de que dentro de você existe um poder extraordinário. E você age a partir desse poder. A fé de que você não é um fragmento isolado. Preste atenção. Toda a natureza, toda a inteligência da natureza funciona com absoluta facilidade, sem preocupação, sem ansiedade. A única espécie que vive disso somos nós. Eu gosto de plantas, tenho várias plantas dentro de casa e, de novo, sou eu que cuido delas. Né, Fábio? A Fábio disse, não, é tu que cuida das plantas. E às vezes a planta murcha, porque ela precisa de água. E ela não reclama, ela fica aí. Quando eu dou água, 2 horas depois ela está alegre, está satisfeita. É assim, se você espera, vai vir. Entendeu? Então, esse é o princípio da mínima ação, da não resistência. O que eu quero dizer com o princípio da mínima ação? Deixe as coisas fluir através de você. Elas não conseguem fluir através de você porque... Eu estou olhando para o chão porque eu estou batendo com esse coisa aqui, ó, na mesa. O que acontece?
A coisa não flui através de você por causa da sua resistência mental. Quando você aprende essa lição da natureza, você consegue, as coisas, elas acontecem através de você. E se você observar a natureza, olhe, por exemplo, uma águia. O passarinho, ele está sentado ali, tchup, ele está no outro galho, ele não se pergunta, opa, tem um problema. Será que aquele galho vai me aguentar? Acho que não. Opa, quem sabe eu vou convencer o meu passarinho vizinho aí para saltar lá, se cair, quem se ferra é ele. É uma leveza, é uma naturalidade, é um mínimo esforço. E isso existe em nós também, quando nós paramos de criar resistência. Tudo na natureza funciona com o mínimo de esforço. A rosa, ela não tenta desabrochar, ela simplesmente desabrocha. As folhas, quando chega o outono aqui nos Estados Unidos, elas não se preocupam em cair, em ficar amarelinhas e cair. Então o que acontece? É da natureza da lua ser charmosa, é da natureza do sol brilhar, é da natureza da chuva ser... É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana, é da sua natureza criar e realizar aquilo que você quer. A inteligência da natureza, ela não funciona através de atrito. A única coisa que pode impedir esse processo natural é um atrito. E nós criamos muito atrito. Porque a mente, ela é linear, a mente é dedutiva, a mente, ela quer entender, a mente, ela projeta, ela compara. Mas a inteligência da natureza, ela não é linear. Ela é intuitiva, ela é holística, ela é alimentadora. Quer dizer, o que Jesus quis dizer quando ele disse que Deus escreve reto por linhas tortas? Ele quis dizer isso. Ele quis dizer, não se preocupem se você não entender de onde vem, porque Deus escreve reto por linhas tortas. Está entendendo? Então, o que acontece? Se você está em harmonia com a sua natureza, com a sua essência, se você está assentado sobre o conhecimento do verdadeiro eu, as coisas começam a fluir naturalmente. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar ansioso. Mas e se eu não conseguir esse emprego? Então, não era para você, tem coisa melhor guardado para você. Mas a mente diz que não. Então, o que acontece? O que acontece? Você quer controlar as coisas. Você quer monitorar. Quando você busca dinheiro, por exemplo, você busca isso movido por quê? Muitas vezes você busca isso movido pelo egoísmo, pela necessidade de ser alguém, e isso é que... E aí tu diz o seguinte, tá, mas tu tá falando essas coisas, mas... Isso se aplica, cara, é só você olhar, olha a sua volta. As pessoas, elas estão sofrendo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão cada vez mais pobres, as pessoas têm cada vez mais problemas. Por quê? Porque elas desperdiçam muita energia perseguindo uma ilusão de felicidade em vez de desfrutar a vida. O que é desfrutar a vida? É ir no bar, encher a cara? Não, isso é criar atrito, isso é uma ilusão de felicidade. Pense sempre no seu corpo como um mecanismo controlador de energia. O teu corpo, ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. E se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente,
você pode criar riquezas em quantidade. Agora, se você desperdiça sua energia com bobagem, quando a atenção se volta para o falso eu, é o falso eu que consome toda a sua energia vital. O que quer dizer isso? O falso eu, você usa toda a energia com seus dramas, com suas reclamações, com sua necessidade de validação. Você gasta muita energia com seus dramas, com seus ciúmes, com seu egoísmo, com seu narcisismo. Seu ponto de referência interno é o falso eu. Se você buscar o poder e o controle sobre as outras pessoas, ou a aprovação dos outros, você vai desperdiçar toda a sua energia nisso, e você não tem energia para criar o que você quer. Então, eu quero que você anote 3 pontos. 3 pontos para você aprender a trabalhar mais a sua fé, tá? Eu já falei muito sobre o primeiro ponto, que é a aceitação. O que é aceitar? Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as coisas como elas são. Que coisas? Pessoas, situações, circunstâncias, fatos. Aceite isso da maneira como elas se apresentam. Ah, mas daí eu nunca vou mudar. Quem disse? Eu expliquei ontem na aula sobre aceitação. A aceitação significa entender que as coisas são, nesse momento, exatamente como elas devem ser. Porque todo o universo, ele é como ele deve ser. É só na sua cabeça que as coisas não são como elas deveriam ser. Por quê? Porque a sua mente tem uma expectativa X e você acha que essa expectativa é a que deveria ser. Só que quem disse que isso é o melhor para você? Você estudou a história inteira? Você conhece o todo? Como é que você sabe? Esse momento que você está vivendo, exatamente agora, é o ápice de todos os outros momentos que você já experimentou no passado. E esse momento é assim, porque todo o universo é assim. E se você não aceitar isso, você luta contra todo o universo. E essa é uma luta que você não pode vencer, você só cria atrito. Então, o que é a aceitação? A aceitação é a sabedoria simples, mas profunda de se submeter ao invés de se opor ao fluxo natural da vida. Se você entender isso, é gigantesco. Entendeu? Então, o que acontece? Aceitação. Você pode querer que as coisas sejam diferentes ali na frente. Mas nesse momento, você tem que aceitar como elas são. Porque se elas já são assim, por que não aceitar? Se você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, você não está reagindo à pessoa ou a situação, você está reagindo aos seus sentimentos por essa pessoa, por essa situação. Eu expliquei isso ontem de noite. Você tem uma expectativa sobre essa pessoa, e essa expectativa a outra pessoa não satisfaz. Mas a expectativa é de quem? Ela é tua. É sua responsabilidade. E esse é o segundo componente. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, a questão da aceitação, você estará pronto para assumir a responsabilidade sobre o que você está sentindo e também de mudar isso. Responsabilidade é o segundo ponto, e responsabilidade é não ficar culpando outras pessoas pela tua situação. E você faz isso sempre que você reclama, que você critica, que você não gosta. Tá entendendo? Ah, mas eu não posso aceitar tudo. Não é uma questão de você aceitar a situação. É uma questão interna de você aceitar as coisas como elas são. E aí, vá agir, vá mudar, vá fazer o que você está ao seu alcance fazer.
E às vezes a única coisa que está ao seu alcance é aceitar. Ah, mas eu não posso mais planejar o futuro. Sim, talvez a única coisa que você pode fazer é aceitar a sua realidade e planejar o futuro. Por exemplo, eu estou endividado. Estou sofrendo porque estou endividado. O que isso vai resolver? Aceita que você está endividado, aceita que você não sabe cuidar das suas finanças, faz um planejamento. Quando? Agora. Então, aceita a circunstância, o fato, o problema, do jeito como ele se apresenta no momento. E o que é a responsabilidade? Passa a ser responsabilidade. Eu gosto muito do Steve Covey, ele diz, responsabilidade é a habilidade de dar a resposta. Então, você aceita a situação como ela é, e agora você toma a responsabilidade por ela. A responsabilidade significa você ter uma resposta criativa, consciente para aquela situação, do jeito como ela se apresenta. E preste atenção, não existe problema na sua vida, todos os problemas são criação da sua mente. A mente pega uma situação qualquer, uma condição de vida ou uma pessoa e transforma isso num problema, mas isso não é um problema, isso é só uma condição. Todos os problemas que você chama de problemas têm dentro de si, escondido. Napoleon Hill diz isso. Toda adversidade, todo problema contém em si a semente de uma oportunidade. A consciência disso permite transformar essa adversidade, esse problema, numa situação ou em algo melhor. A vida é assim, meu querido, minha querida. Viver é isso. É você olhar para uma condição, aceitar e assumir a responsabilidade e dar a resposta certa. Talvez você não consiga dar essa resposta certa no primeiro momento, mas talvez no segundo, talvez no terceiro. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas, todas as adversidades, elas vão se tornar uma oportunidade para a criação de algo novo e de algo produtivo, de algo belo. Mas se você rotular ela como um problema e você odiar e você não aceitar, isso se transforma numa outra coisa, em resistência e em sofrimento. Se você entender o que eu estou explicando aqui, todas as pessoas tóxicas, as pessoas chatas, elas se tornam seus mestres. Ao invés de você ter que fugir das pessoas chatas, elas se tornam teus mestres. Vocês lembram da primeira aula? Aguenta, já estamos terminando. Eu sei que já estamos batendo 1h40, vamos terminar isso aí. É só mais um ponto depois desse. Aguente firme aí, tá? Lembra na primeira aula eu falei que a realidade é uma interpretação? Você tem infinitas escolhas de interpretar uma realidade. E se você escolher interpretar ela por esse novo ângulo, de que toda a adversidade tem uma oportunidade escondida dentro, você vai ter muitos professores, muitos mentores, muitos mestres à sua volta. E também assim, ó, quanto mais problema, aquilo que você chama problema, quanto mais adversidade você tiver, mais oportunidades para crescer. Por quê? Porque existe uma semente da oportunidade dentro da adversidade, e isso não é papo furado. Eu disse que eram 3 pontos. Primeiro, aceitação. Segundo, qual é a habilidade? O que é responsabilidade. O que é responsabilidade? É a habilidade de dar a resposta certa para o quê? Para aquela aceitação, aquela adversidade. E o terceiro ponto é a indefensabilidade. O que isso significa? Significa você abrir mão da necessidade de se defender, de se justificar o tempo todo, ou de persuadir os outros ao teu ponto de vista. As pessoas não vão pensar igual a você, elas não precisam pensar igual a você. E você não precisa sair dessa aula e querer ensinar para todo mundo o que você aprendeu. Aplique isso em você. Aplique isso em você.
Essa é a função, esse é o papel. E uma vez que você aplicou isso em você, as pessoas vão ver a sua transformação e elas vão vir perguntar: fulano, o que está acontecendo contigo? Cara, eu aprendi umas coisas, quer que eu te ensine? Sim, então tu ensina. Se você observar as pessoas, faça isso amanhã. Se você observar as pessoas, você vai ver que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Para com isso. Para com isso, você não precisa fazer isso. Se você simplesmente desistir dessa necessidade de se defender, de atacar quem não pensa igual você pensa, de defender os seus argumentos, seus pontos de vista, muitas vezes a gente faz isso com tá errado. Você sabe que tá errado, mas você não abre mão, você bate o pé. Isso dá briga. Isso resulta em pratos quebrados. Então preste atenção. Para de fazer isso. Isso é criar resistência. Entendeu? Seja uma pessoa aberta aos pontos de vista. Se abra. Entendeu? Faça isso. Quando você reunir a combinação desses 3 pontos, se você aceitar as condições, as circunstâncias, as pessoas, se você assumir a responsabilidade, isso significa parar de culpar, criticar, condenar, justificar, e se você parar de defender os seus pontos de vista, essas discussões inúteis, bobas, de você, o que você realmente está defendendo? Eu estou defendendo a verdade. A verdade não precisa de defesa, você está defendendo seu falso eu, esse precisa de defesa, entendeu? Nada do que é real pode ser destruído. Não se preocupe, ninguém vai destruir o que é real dentro de você. Agora, o que não é real, isso corre o risco de ser destruído, mas o que não é real tem que ser destruído, porque é ilusão. Então, quando você reunir a combinação da aceitação, da responsabilidade e da indefensibilidade, você vai começar a abrir esse fluxo. A vida vai começar a fluir através de você com enorme facilidade. Tá bom? Então, desenvolva a sua fé, esse é o 4º ponto, estamos indo para o último. O 4º ponto, desenvolva a sua fé. E o que mais? Pare de criar resistência, tá bom? Eu sei, isso que nós estamos falando é muito conteúdo e isso é só a pontinha do iceberg, tá? Isso aqui é só, eu estou acelerando, mas eu acho que já dá para pegar muita coisa. Geralmente eu faço isso aí, tem muita coisa que precisa ensinar, mas faça o seguinte, assista meus vídeos, assista minhas postagens, faça pergunta nos stories. 2022, e se você puder, final de janeiro, provavelmente vou abrir novas inscrições para a mentoria, o acesso, participe. Guarde um dinheirinho, são R$2.000. Tu imagina tu passar 8 semanas aprendendo essas coisas comigo. Então não compre nada, se isso é interessante para você, não compre nada durante os próximos meses, economize o dinheirinho e faça essa mentoria, se isso te interessa, tá? Porque isso são coisas que mudam a vida de uma maneira como você não consegue imaginar. Porque o que as pessoas... Eu acho que as 3 aulas já ajudam muito. Uma aula que nem a de hoje já tem o poder de mudar. O 5º ponto, pessoal, é o seguinte. As pessoas sempre me perguntam o seguinte. Tá, mas se eu viver no presente, se eu aceitar as coisas, como é que eu vou criar metas? E os meus sonhos? E as coisas que eu quero lá na frente? É sobre isso que é o 5º ponto. Eu destaquei ele baseado nas perguntas que vocês fizeram lá nos meus stories, tá? É o seguinte, quero que você preste muita atenção, já são 9 horas aqui, já são 11 horas no Brasil, mas ninguém vai morrer. Amanhã é véspera de Natal, ninguém vai morrer se ficar acordado mais 10 minutos para explicar isso. Então, preste atenção que isso é muito importante.
Se você viver no agora, como é que você vai criar coisas para o futuro? Eu explico isso sempre sobre tempo cronológico e tempo psicológico, mas hoje eu vou passar por um outro viés. Aprenda o seguinte: crie intenções, escreva isso, esse é o quinto ponto das suas metas para 2022. Crie intenções no futuro, mas mantenha a atenção no presente. Esse é o segredo. A intenção no futuro, mas mantenha a atenção no presente. Vamos pensar um pouco sobre atenção e intenção. O que é atenção? Qual o papel da atenção nesse processo? A atenção energiza. A atenção, ela dá energia. A atenção. Onde é que você coloca a atenção? Onde você concentra a sua atenção? Se você concentrar a sua atenção numa coisa, qualquer coisa, ela fica mais forte. E muitos de nós mantêm a atenção nos problemas. E aí só aumenta os problemas. Porque onde você coloca a sua atenção, e presta atenção, se você tem uma coisinha que coça no corpo, coloca a tua atenção nessa para ver se ela não começa a coçar mais. Se você tem uma dor de cabeça, enxaqueca, coloque a sua atenção na enxaqueca para ver se ela não fica mais forte. Isso é em tudo, tá? A atenção, eu quero que você preste bem atenção na relação da atenção e da intenção. A atenção, ela aumenta, ela energiza. E daquilo que você tira a atenção, a coisa enfraquece, ela desintegra e muitas vezes até desaparece. Então, a atenção, ela energiza. E qual é o papel da intenção? A intenção, ela transforma. A atenção, ela não tem capacidade de transformar. A atenção, ela só tem capacidade de aumentar. Então, por isso que a atenção e a intenção, elas andam de forma associada. E isso é um pouco interessante. Eu quero depois, no final da aula, recomendar uma coisa para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Mas a atenção e a intenção, se você conseguir juntar essa química, você pode criar o que você quiser na vida. Lógico. Desde que você não limite isso com a mente. Mas o que é a intenção? A intenção, ela aciona a transformação da energia e da informação. O que isso significa? A intenção, ela organiza os eventos no tempo e no espaço para que aquilo que você foca a atenção se transforme. Então, o que acontece? Eu disse antes que nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Pequenas alterações na intenção e na atenção podem criar resultados gigantescos, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas assim, se você usar a intenção no terreno fértil da atenção, ela passa a ter poder de organização infinita, tá? Tudo que você cria mesmo inconscientemente, usando a atenção e a intenção. A intenção, ela sempre está no futuro, mas a atenção, ela está no presente. Então, o que acontece? Por isso você precisa aceitar o presente como ele é. Por quê? Porque a atenção sempre está no presente. Se você não aceita o presente como ele é, você coloca a sua atenção no quê? Na insatisfação, na resistência. Então, aceite o presente
como ele é, o agora como ele é, mas seja pretensioso com o futuro. A maioria das pessoas não conseguem fazer isso, porque você não aceita o presente. E essa não aceitação cria uma atenção negativa. E aí você quer um futuro melhor, mas o que você está energizando aqui no presente, no agora? O que você não quer, a insatisfação. O futuro é algo que só pode ser criado nesse momento. Você não pode criar o futuro num outro espaço. Então, eu falei muito sobre isso ontem, mas é importante que você tenha essa noção, essa percepção. Eu vou passar um vídeo para vocês depois, tá? Eu vou passar um vídeo. E aí vem essa questão assim, ó, é importante você se desvincular do resultado. Porque é isso que cria a ansiedade, isso que cria a angústia. Porque você não quer o presente e aí você cria o futuro em cima dessa insatisfação do presente. Então você precisa se desapegar, você precisa abrir mão do apego a um resultado específico no futuro. E isso significa viver na sabedoria da incerteza. O que é a sabedoria da incerteza? É aquilo que eu falei antes. Deus escreve torto por linhas retas. Não, isso sou eu que faço. Eu escrevo torto por linhas retas. Deus escreve reto por linhas tortas. Então você olha e você acha não pode ser assim. E com isso, o que você faz? Você se apega ao resultado e você começa a querer controlar a forma como esse resultado vai acontecer. E isso é o apego ao resultado. Para conseguir qualquer coisa, você precisa se desapegar. Deixa o universo agir. Deixa o universo... As pessoas... O apego, ele sempre está baseado no medo e na insegurança. Você acha que você não vai conseguir as coisas se você não interferir no processo natural. Mas isso é ali que entra a questão da fé. A fonte da riqueza e da abundância não está na sua mente. A fonte da riqueza e da abundância está na inteligência que está para além da sua mente. Então, toda vez que você começa a perseguir o resultado, você quer controlar o processo. E quando você quer controlar o processo, você começa a criar problemas. Isso cria ansiedade. Isso acaba levando você a se sentir incapaz, inseguro. Então isso é extremamente importante você entender. A maioria das pessoas quer o quê? A maioria das pessoas busca segurança. Você quer segurança, as pessoas buscam segurança, mas a segurança é uma ilusão. Você tem que aprender a viver na sabedoria da incerteza. Deixa as coisas tomarem o seu rumo. Você só coloca a sua atenção nesse momento. Buscar segurança é uma ilusão, é correr atrás da ilusão. Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Você até pode pensar, se eu tivesse 5 milhões na conta bancária, eu estaria seguro, mas você não vai estar. As pessoas que buscam segurança, perseguem a segurança por toda a vida e nunca a encontram. Então pare com essa noia de ter segurança. A segurança, ela está baseada no quê? A segurança, ela está apegada na certeza. Você quer ter certeza que isso vai dar certo. O apego, ele vem do que você conhece. Só que o que é a fé? Aquilo que você não conhece.
E o que é o que você conhece? Você conhece o seu passado. O conhecido nada mais é do que a prisão dos seus velhos condicionamentos, que é a estagnação. Não há evolução nos padrões condicionados. E quando não há evolução, há estagnação, a desordem, a ruína. A incerteza, se você der espaço para a incerteza, o que vai acontecer? Incerteza significa você entrar no desconhecido. E não de vez em quando, é você viver no desconhecido, porque você já vive nele. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades. O conhecido é aquela limitação da mente. Então entenda que o campo de todas as possibilidades, das possibilidades sempre frescas, sempre novas, sempre abertas à criação, a vida se torna o quê? Sem o desconhecido. A repetição viciada de memórias velhas, que é a sua mente, a voz na sua cabeça. Você se torna vítima do seu passado. E o seu sofrimento de hoje é o que sobrou de você ontem. Essa é a vida. Se você não entender a sabedoria da incerteza. Então renuncie ao apego ao conhecido. E o que é o apego ao conhecido? Você achar que você precisa saber tudo, que tudo tem que sair da sua mente. Entre no desconhecido. O que é o desconhecido? É a não forma. Deixa o universo, a natureza agir. Lógico, isso não significa dormir no sofá o dia inteiro e comer batata frita. Isso significa você entender a ação e a atenção. A mera vontade, a mera disponibilidade de entrar no desconhecido já vai lhe trazer de bandeja muitas coisas. Tá bom? Pessoal, eu tenho a escolha dos meus livros de ontem à noite, tá? Eu não estou com o nome aqui, mas o Lucas já separou, tá? Eu vou fazer o seguinte, tinha muitos comentários, muitos prints bons, tá? E vamos fazer o seguinte, tá? Obrigado para vocês que compraram selos, vamos fazer o seguinte, vocês não bateram a meta dos 3.000, dos 4.000, mas foi muito bom, tá? Vocês estiveram aqui até o final. É véspera de Natal, as pessoas estão viajando, as pessoas estão comprando presentes, arrumando as coisas, e nós tivemos aí 3.000 pessoas hoje. Natal já é amanhã, depois de amanhã. Eu vou fazer na terça-feira à noite, eu vou fazer uma live às 21h14, tá bom? Espero todos vocês. Feliz Natal. Feliz Natal, vou abrir os comentários, a Fabiana tá mandando, a gente sempre obedece. Um Feliz Natal para vocês.